no livro Mantras de Vida, que foi ditado pelo espírito Luester e psicografado por João Nunes Maia, fala: lembro-me dos meus inimigos com carinho, pois eles apontaram desacertos em mim que muito me ajudaram a chegar no ponto em que cheguei. No livro dos Espíritos, a pergunta número 500. Haverá momentos, então, em que o espírito deixe de precisar, daí por diante, do seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder se guiar a si mesmo, como sucede ao estudante para o qual um momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. No livro Céu e o Inferno, continuamos com o capítulo sobre os demônios, a visão da Igreja dos Demônios. O castigo segue por toda parte esses seres caídos e malditos, por toda parte eles carregam seu inferno consigo, não têm mais paz nem repouso. As próprias doçuras da esperança se transformaram para eles em amargura, ela lhes é odiosa. A mão de Deus atingiu-os no próprio ato de seu pecado e sua vontade se obstinou no mal. Tornados perversos, não querem cessar de sê-lo e o são para sempre. Eles são, depois do pecado, o que o homem é depois da morte. A reabilitação daqueles que caíram é, portanto, impossível. Sua perda é doravante sem volta e eles perseveram em seu orgulho perante Deus, em seu ódio contra o Cristo, em seu ciúme contra a humanidade. Não tendo podido apropriar-se da glória do céu pelo impulso da sua ambição, esforçam-se para estabelecer seu império na terra e banir daí o reino de Deus. O Verbo, feito carne, cumpriu, apesar deles, seus desígnios para a salvação e a glória da humanidade. Todos os meios de ação de que eles dispõem são dedicados a lhe roubar as almas que ele resgatou. O ardil e a importunação, a mentira e a sedução, eles lançam mão de tudo para levá-las ao mal e consumar sua ruína. Com tais inimigos, a vida do homem, desde o berço até o túmulo, não pode ser, infelizmente, senão uma luta perpétua, pois eles são poderosos e infatigáveis. Esses inimigos, com efeito, são os mesmos que, após terem introduzido o mal no mundo, conseguiram cobrir a terra com as espessas trevas do erro e do vício. Os que durante longos séculos se fizeram adorar como deuses e que reinaram soberanos sobre os povos da antiguidade. Os que por fim exercem ainda seu império tirânico sobre as regiões idólatras e que fomentam a desordem e o escândalo até no seio das sociedades cristãs. Para compreender todos os recursos que eles têm a serviço de sua maldade, basta notar que eles não perderam nada das prodigiosas faculdades que são apanágio da natureza angélica. Sem dúvida, o futuro e, sobretudo, a ordem sobrenatural têm mistérios que Deus se reservou e que eles não podem descobrir, mas sua inteligência é bem superior à nossa, porque eles percebem numa vista d'olhos os efeitos em suas causas e as causas em seus efeitos. Essa penetração permite-lhes anunciar de antemão acontecimentos que escapam às nossas conjecturas. A distância e a diversidade dos lugares se apagam diante de sua agilidade. Mais prontos do que o relâmpago, mais rápidos do que o pensamento, eles se acham quase ao mesmo tempo em diversos pontos do globo e podem descrever ao longe as coisas de que são testemunhas
no próprio momento em que elas se realizam. As leis gerais pelas quais Deus rege e governa este universo não são do domínio deles. Eles não podem infringi-la, nem por conseguinte predizer ou realizar verdadeiros milagres, mas possuem a arte de imitar e falsificar, dentro de certos limites, as obras divinas. Sabem que fenômenos resultam da combinação dos elementos e predizem com certeza os que acontecem naturalmente, como os que eles mesmos têm o poder de produzir. Daí, esses numerosos oráculos, esses prestígios extraordinários, cuja recordação os livros sagrados e profanos nos guardaram e que serviram de base e de alimento a todas as superstições. Sua substância simples e imaterial subtrai-os ao nosso olhar. Eles estão ao nosso lado sem serem percebidos. Impressionam nossa alma sem tocar nossos ouvidos. Queremos obedecer ao nosso próprio pensamento enquanto sofremos suas tentações e sua funesta influência. Nossas disposições, ao contrário, são-lhes conhecidas pelas impressões que sentimos e eles nos atacam habitualmente pelo nosso lado fraco. Para nos seduzirem mais seguramente, têm o costume de nos apresentar iscas e sugestões conformes a nossas tendências. Modificam sua ação segundo as circunstâncias e de acordo com os traços característicos de cada temperamento, mas suas armas favoritas são a mentira e a hipocrisia. Agora vem o comentário. O castigo, disse, segue-os por toda parte, não tem mais paz nem repouso. Isto não destrói a observação feita sobre a prorrogação de que gozam os que não estão no inferno. Prorrogação tanto menos justificada, quanto estando fora eles fazem mais mal. Sem dúvida nenhuma, eles não são bem-aventurados como os bons anjos, mas não conta nada a liberdade de que gozam. Se não têm a felicidade moral que a virtude concede, são incontestavelmente menos desgraçados que seus cúmplices que estão nas chamas. E depois, para o malvado, há uma espécie de gozo em fazer o mal com toda a liberdade. Perguntai a um criminoso se lhe é indiferente estar na prisão ou correr pelos campos e cometer suas más ações à sua vontade. A posição é exatamente a mesma. O remorso, disse, persegue-o sem trégua nem misericórdia, mas esquece-se que o remorso é o precursor imediato do arrependimento, se não for já o próprio arrependimento. Ora, disse, tornados perversos não querem cessar de sê-lo e são-no para sempre. Visto que não querem cessar de ser perversos, é que não têm remorsos. Se tivessem o menor remorso, cessariam de fazer o mal e pediriam perdão. Logo, o remorso não é para eles um castigo. Eles são, depois do pecado, o que o homem é depois da morte. A reabilitação daqueles que caíram é, portanto, impossível. De onde vem essa impossibilidade? Não se compreende que ela seja a consequência da semelhança deles com o homem depois da morte. Frase que, de resto, não é muito clara. Essa impossibilidade vem da vontade deles ou da vontade de Deus? Se provém da vontade deles, denota uma extrema perversidade, um endurecimento absoluto no mal. Desde logo não se compreende que seres tão fundamentalmente maus tenham podido um dia terem sido anjos de virtude e que durante o tempo indefinido que passaram entre esses últimos não tenham deixado transparecer nenhum traço de sua má natureza. Se é a vontade de Deus, compreende-se ainda menos que ele inflija como castigo a impossibilidade do retorno ao bem após uma primeira falta. O Evangelho não diz nada semelhante. Sua perda acrescenta-se a doravante sem retorno, e eles perseveram em seu orgulho perante Deus. De que lhes serviria não perseverar, visto que todo arrependimento é inútil? Se tivessem a esperança de uma reabilitação a qualquer custo que fosse,
o bem teria um objetivo para eles, ao passo que assim não o tem. Se eles perseveram no mal, é portanto porque a porta da esperança lhes está fechada. E por que Deus a fecha? Para se vingar da ofensa que recebeu, da falta de submissão deles? Assim, para saciar seu ressentimento contra alguns culpados, ele prefere vê-los não só sofrer, mas fazer o mal em vez do bem, induzir ao mal e impelir a perdição eterna de todas as suas criaturas do gênero humano, ao passo que bastava um simples ato de clemência para evitar tão grande desastre, e um desastre previsto desde a eternidade. Tratava-se, por ato de clemência, de uma graça pura e simples, que talvez fosse um encorajamento ao mal? Não, mas de um perdão condicional, subordinado a um sincero retorno ao bem. Em vez de uma palavra de esperança e de misericórdia, faz-se Deus dizer: pereça toda a raça humana antes que minha vingança. E espantam-se que com tal doutrina haja incrédulos e ateus. É assim que Jesus nos representa seu Pai, ele que nos faz uma lei expressa do esquecimento e do perdão das ofensas, que nos diz para pagar o mal com o bem, que põe o amor aos inimigos em primeiro lugar, entre as virtudes que devem valer-nos o céu. Gostaria ele então que os homens fossem melhores, mais justos, mais compassivos do que o próprio Deus? E para terminar, Parnaso de Além Túmulo, a poesia é de Cruz e Souza. Quanta vez eu fitei essas fronteiras, horizontes, estrelas, firmamentos, presa de sonhos e estremecimentos de esperança nas horas derradeiras. Ah, meus longínquos arrebatamentos, amarguras e dores e canseiras, que vos fostes nas lágrimas ligeiras, como folhas levadas pelos ventos. Quanta vez, abafando os meus soluços como errado viajor que cai de bruços sobre a íngreme estrada da agonia, ensináveis-me a ler a Bíblia Santa, desta vida imortal que se levanta numa alvorada eterna de alegria.